Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos tentar entender as expectativas para a nova safra de soja no Brasil, o que a gente pode já ver no horizonte em relação à compra de insumos, compra de sementes, investimentos em tecnologia, preocupações com o clima também, por que não? E a gente fala com quem entende do assunto, que faz parte do estado que mais produz soja aqui no Brasil, o Lucas Beber, que é presidente da ProSoja Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, Lucas. Olá, Letícia, bom dia. É um prazer poder conversar com vocês e falar um pouco aqui tanto da perspectiva da safra mato-grossense, um pouco da brasileira e também temos informações, né, da safra americana que a gente esteve por lá na semana passada. Chegamos no final da última semana e a gente pôde acompanhar o que está acontecendo lá também. Bom, já que a gente está aí com o pezinho no MT, vamos iniciar então falando sobre a safra mato-grossense. Na semana passada, se não me engano, eu entrevistei o Clayton Gauer do IMEA e a gente estava falando da liberação do plantio da soja que ocorreu no dia 7 de setembro agora aí para o estado do Mato Grosso, mas que havia uma preocupação com o clima, com a falta de condições do solo para receber as sementes por causa da estiagem. Aí eu te pergunto, Lucas, qual é o nível de preocupação que vocês aí da ProSoja estão notando dos produtores e qual é a preocupação em relação a esse possível atraso no plantio? Então, Letícia, nós temos várias questões agora que levam a um cenário não tão otimista, né? A primeira é que os níveis de água estão baixos, né? Por conta até do El Ninho do ano passado, que o volume pluviométrico foi menor, então o armazenamento de água pelo solo consecutivamente armazenou e o nível dos rios e reservatórios estão baixos. A segunda questão são as queimadas devido um ano quente, calor, muita queimada, fumaça também interfere no processo de fotossíntese. Então, mesmo quem vai semear irrigado, né, quem arriscar já iniciar agora, liberado o vazio sanitário que foi agora dia 7 de setembro, onde que o plantio estava permitido, enfrenta esse problema. Você semeia, tem pouca luminosidade. Se caso essas chuvas demorarem mais 15 dias, essa soja tende a ficar com um porte mais baixo e, consecutivamente, também pode ter perda de potencial produtivo lá na frente na lavoura. E cabe nos atentarmos também, Letícia, à questão da viabilidade econômica. A gente sabe aí que nos 2 últimos anos os custos têm aumentado, a renda tem diminuído com a baixa do preço das commodities. 2018, 2019, Mato Grosso semeou 9,6 milhões de hectares e na safra 22, 23, nós já tínhamos aí mais de 12,2 milhões de hectares, e nessa safra agora foram 12,4, ou seja, eu uso esse número para mostrar que esse gradiente de crescimento de abertura de área diminuiu, e a tendência é que novamente esse ano seja pequeno, tenha pouco aumento de área dentro do estado, até por conta da viabilidade econômica. Então, a gente inicia já preocupado, né? A renda baixa, preço das commodities baixos e também essa questão climática aí, que também não tem animado o produtor por enquanto. E o ano passado, a gente sabe que teve uma perda aí de produção, que a safra anterior tinha sido de 45,3 milhões de toneladas aqui no estado, e já esse ano agora abaixo dos 39 milhões. Então, isso também acaba desestimulando o produtor. E Lucas, a respeito dos incêndios, né, você comentou muito bem que a questão da fumaça ela atrapalha a luminosidade. E aí eu estou até com uma informação aqui coletada do próprio site do governo do estado do Mato Grosso, de que só ontem, na segunda-feira, dia 9 de setembro, foram extintos 3 incêndios e 49 seguem tentando, os bombeiros tentando combater outros 49 incêndios só na segunda-feira. Aí eu pergunto para você também, o risco desses incêndios
nas lavouras e também atingir galpões onde são guardados insumos, enfim. Qual é o nível de preocupação também com isso? Porque tem gente que já faz o processo ali de deixar a palhada, de colocar ali um calcário, colocar ali algum adubo, pegou fogo ali, é um investimento que vai embora, né, Lucas? Com certeza, se o produtor aplicou um super simples, pelo menos o enxofre ele perde. O potássio que está na palhada de milho que recicla também perde. Se ele aplicou cloreto de potássio, perde. O calcário também vai perder, apesar do calcário não ser volátil, mas o solo descoberto e o clima seco, ocorre a erosão eólica que acaba levando o nutriente embora também. Então, tem a questão do patrimônio. E fora o custo para controlar esses fogos, essa semana mesmo, final de semana, a gente viu vários produtores fazendo publicações nas redes sociais, né, como fazendo um histórico do controle do fogo, a hora que viram o fogo, indo com os tratores, que isso tem custo, tem risco. No meu município, lá, Nova Mutum, a divisa com Lucas do Rio Verde, só numa propriedade, se foi um caminhão queimado pelo fogo e um trator novo de grande porte também, então um prejuízo enorme para o produtor, além de que você perde matéria orgânica, matéria biológica do solo que se leva 5 anos novamente para recuperar essa produtividade e esse fator também da fumaça que acaba inibindo a fotossíntese agora, principalmente para o plantio irrigado. Lembrando que a importância de se semear a irrigação também, porque normalmente nos pivôs é feito 3 safras, então, seja ela soja, milho e feijão, soja, feijão, feijão, ou soja, arroz e feijão, que são também alimentos básicos que vão para a cesta básica, então isso também influi lá na frente no preço de outros alimentos na cesta básica, né? Então, é muito prejuízo para o produtor. Só que é um momento de reflexão. Ontem nós tivemos uma fala não muito feliz do ministro da Agricultura, falando que as queimadas era um sinal de Deus para o povo refletir de como está agindo, de como está controlando a natureza. E eu já vejo, não, eu já vejo que ele, por fazer parte do governo federal, as queimadas é um momento de reflexão, de ter ações contundentes para que elas não aconteçam e deixar de pôr a culpa em Deus, porque nós temos muitas rodovias federais que você passa, não tem nem acostamento, não tem, é puro capim em volta, e que aonde cai uma bituca de cigarro, ou até mesmo uma faísca do escapamento de um caminhão, pode causar incêndio, e são ali onde que iniciam a maioria das queimadas, na beira de rodovias, de estradas, que pessoas, principalmente por bituca de cigarro, ateiam fogos e esses fogos acabam se propagando, levando aquela falsa narrativa que o agro coloca fogo, né? Nós temos aí esse ano um exemplo, se você pesquisar na internet, tem os mapas com os focos de fogo, estados como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, com muitos focos de fogo, no sul do país também, sudeste, muitos focos de fogo, num ano muito quente, muito seco, mostrando que são estados que não têm abertura de área, porque sempre se tende a colocar a culpa na abertura de área ou até mesmo na agricultura, aonde que o plantio direto é a salvação do produtor. Produtor de Mato Grosso, principalmente por nós termos um clima tropical, né? Estamos próximo da linha do Equador, então temos altas temperaturas naturalmente por aqui, aonde que a evaporação da umidade do solo é maior e acaba também que a reciclagem de nutrientes e a proteção do solo é necessária a palhada. Então, para o produtor, nada interessa essas queimadas. E esse é o ano do governo mostrar, o governo defender, até porque o Brasil é muito combatido comercialmente lá fora também por falsas narrativas. E seria a hora do governo federal mostrar ação nesse sentido e também a hora de mostrar que esses fogos não são, não é responsável por abertura de áreas, mas sim por consequências diversas que vão muito além da produção rural. Bem pelo contrário, prejudicam a produção rural. E Lucas, a gente estava comentando, né, sobre esse possível atraso no início do plantio da soja, principalmente olhando para as áreas de sequeiro, e você comentou também brevemente a respeito das áreas de pivô.
a gente sabe que tem que ter de algum lugar para puxar essa água. Como é que estão os reservatórios? Como é que está esse pessoal que tem pivô nas lavouras? Como que estão os níveis dos reservatórios por aí? Para a gente também ter uma noção de que se vai ter atraso ou não nas áreas de pivô de irrigação. Alguns lugares, reservatórios e rios com nível baixo, então o produtor também fica com medo de iniciar e se demorarem as chuvas ou os primeiros volumes forem baixos, poder faltar água na frente. É claro que eu faço uma observação, Letícia, porque sempre se põe a culpa no aquecimento global. Tivemos anos aí com excesso de chuva, mas 2016, em novembro, faltava água para irrigação. 2016 foi um ano que faltou, e esse ano corre-se o risco de acontecer isso se não tiver volumes pluviométricos. Mas nesse momento, que é o momento de final de estiagem, da seca que nós temos naturalmente todos os anos aqui no Mato Grosso, os níveis estão muito abaixo, podendo fazer com que os produtores racionalizem e talvez não utilizem todo o potencial de irrigação que podem ter para fazer essa irrigação. Então, mais cautela nisso também. E lembrando que mesmo tendo reserva de água, essa fumaça atrapalha na fotossíntese da planta, interfere também na produtividade no ciclo da soja. Lucas, agora abrindo um pouquinho, né, o nosso olhar, tentando ver de uma maneira macro a preparação para a safra de soja quando a gente olha para outros estados e para o Brasil inteiro, né, para o Brasil como um todo. Como é que você está vendo essa preparação? Os produtores vão fazer os investimentos, como eu posso dizer, cheios, né, para a gente ver o produtor ganhar em produtividade, já que desde o ano passado se vê dificuldades com a safra de soja, esse ano a gente viu dificuldades com a safrinha de milho. Vai ter investimento cheio esse ano? Como é que estão as compras de insumos? Nós temos que considerar vários fatores, Letícia. O primeiro é justamente essa alta dos custos, né? Nós temos a relação de troca não é atrativa nos últimos anos. Nós temos a baixa das commodities, né? O que desestimula um pouco o investimento. Inclusive, no início eu usava esse exemplo de Mato Grosso, do aumento grande que tivemos de área nos últimos anos e agora nos últimos 2 anos, uma crescente menor. Então, isso leva à reflexão que o produtor, devido esse risco e essa diminuição da renda, ele acaba investindo menos. Então, eu não vejo muito aumento de produção. É claro que é cedo, o plantio precisa iniciar até pela semente, pelos dados de comercialização de semente, que se pode saber realmente o tamanho, o dimensionamento da área, não só do Mato Grosso como brasileira, mas de olho nos últimos 2 anos menor. E nós temos que considerar também que o financiamento agrícola hoje, né, os próprios recursos controlados do governo, para a grande maioria dos produtores acima da taxa Selic, em quase todas as linhas de crédito, isso também desestimula o investimento e produção. E a gente sempre alerta o produtor que o principal insumo do produtor é a rentabilidade, ou seja, não é nem com muito investimento e nem com pouco, mas sim a rentabilidade, usar aquilo que realmente precisa, né? Sejam os defensivos, os fertilizantes, principalmente se usando da tecnologia. E quando a gente fala em tecnologia, é quem aplica um plantio direto bem feito, quem utiliza as análises de solo para saber os teores, para não usar excesso nesses anos de menor renda. E também, acima de tudo, capricho, que esse a maioria dos produtores tem. A gente visitou as lavouras americanas na semana passada, principalmente no controle de plantas invasoras, insetos. O produtor brasileiro é muito mais caprichoso, muito mais cuidadoso e tem que ter esse cuidado. E outra coisa que vem nos últimos anos, o Brasil é o país que mais cresce isso é um motivo de orgulho e que tem que ser propagado mundo afora,
é agricultura regenerativa, ou seja, agentes biológicos, a multiplicação on-farm de biodefensivos, que tem ajudado o produtor a diminuir custo e melhorar a eficiência no controle de pragas. É claro que os biológicos não substituem por completo os químicos, mas associados você diminui o uso de químicos, diminui custo e pode sim melhorar a rentabilidade da lavoura, que tem sido ferramentas que têm contribuído para o produtor brasileiro, e quem está sabendo usar está tirando vantagem disso. Lucas, o Departamento Norte-Americano de Agricultura, o USDA, ou USDA, como queira aí o pessoal da nossa audiência, projeta uma safra aqui para o Brasil de soja com uma produção de 168 milhões de toneladas. Isso é factível para esse ano, um ano que a gente está vendo essa questão climática pesando bastante, né, na hora de fazer o plantio, essa questão do acesso ao financiamento também. Isso está dentro do que pode acontecer com a safra de soja brasileira? Letícia, você tocou num ponto muito importante. O USDA prejudicou muito a rentabilidade do produtor brasileiro esse ano. Os números deles sempre foram muito otimistas nessa safra, e nós tivemos uma grande diferença. Lá na frente, eles falavam em torno de 162, 163 milhões de toneladas para a atual safra, e os números levantados pela Conab são 147 milhões, e ainda há consultorias, e a ProSoja Mato Grosso defende que o número de colheita foi menor esse ano do Brasil, até porque está correndo o risco do Brasil ter que importar soja esse ano. Ou seja, o USDA sempre inicia com números muito otimistas, ou seja, com a safra 100% otimista, e principalmente projetando aumento de área maior do que a realidade. Então você tem tanto de produção e produtividade maior, e ele é muito conservador e lento em fazer essas atualizações, o que prejudica também o produtor na negociação futura de soja. Então, esse número é contando tudo dando certo, todos os fatores, e a safra já inicia com problemas. Então, o USDA novamente inicia prejudicando a safra brasileira, principalmente a comercialização e a renda do produtor brasileiro. A única coisa que nós temos, que isso também não é concreto, Letícia, que realmente não é tão otimista para o mercado brasileiro, é que lá em 2018, quando nós tivemos a guerra comercial Estados Unidos e China, a China tinha um estoque de 18 milhões de toneladas. Hoje, com a possibilidade da vitória do Trump nas eleições americanas, a China já está tomando precauções, e hoje a China afirma que tem estocado 45 milhões de toneladas. Esse é o único fator real que poderia ser um pouco negativo para nós. Agora, fora isso, esse otimismo do USDA não é real e prejudica muito nós aqui. E aproveitando que a gente está, então, com o assunto ali, com o pezinho nos Estados Unidos, Lucas, no seu tour que você fez ali para dar uma olhada nessas safras, né, nos principais estados produtores lá nos Estados Unidos, o que você viu, o que você notou, quais são as expectativas norte-americanas para essa safra por lá? Letícia, é até importante, porque quando a gente fala o produtor que vai, né, tradicionalmente no final de agosto, vai muito produtor brasileiro, né, para os Estados Unidos, principalmente para participar do Farm Progress Show, que todo ano alterna entre Iowa e Illinois. Lembrando que Illinois é o maior estado produtor de soja, o segundo de milho, e Iowa é o maior de milho, segundo de soja, que são estados que, na sua grande maioria, têm uma topografia muito parecida com a do Mato Grosso, e também um potencial produtivo parecido. Então, eu nunca tiro eles só como referência de produção. Esse ano eles estão muito bonitos, muito bons, principalmente o estado de Illinois, que no ano passado você via nessa época, na reta final de enchimento de grãos, as lavouras mais atrasadas, muitas manchas com a soja sofrendo com a seca, apesar de estarem bonitas com alto potencial, esse ano estão melhores. Porém, nós fomos no estado do Kansas até Oklahoma,
né, no sul do cinturão, e nós vimos lá o pessoal enfrentou seca novamente. Então, aqueles milhos que você vê com potencial de 300 sacas até 320 em Illinois e Iowa, o produtor feliz no Oklahoma que estava colhendo um pouco mais do que esperado, porque teve uma forte seca e ele colhendo entre 100 e 150 sacas e ainda feliz. E aí, quando você vai para a parte oeste de todo o cinturão, novamente subindo, o estado do Kansas, bastante lavoura com porte baixo do milho e lavoura sentindo também a seca. O estado de Nebraska, que 80% dele é irrigado. Nós tivemos uma equipe que havia passado há quase 30 dias antes lá, não via contraste entre o irrigado e o sequeiro. Agora, nos últimos 10 dias, quando passamos por lá, havia esse contraste, ou seja, a lavoura morrendo, sentindo seca. Quando entramos na Dakota do Sul, lavouras com aparência melhor que o ano passado, porém o bacheiro amarelado, sofrendo também um pouco por falta de chuva. O sul de Minnesota, que também é um estado muito importante, algumas regiões lá tiveram problemas na época do plantio, ou seja, muita chuva, então aquele produtor que não tem o investimento correto na parte de drenagem, teve problema com o stand da lavoura, inclusive algumas manchas da lavoura ficaram sem semear, e agora na reta final com manchas também sentindo a seca. O nordeste de Iowa também, apesar das lavouras estarem bonitas, estressada agora na reta final por calor e falta de chuva. E o Wisconsin foi um estado que a gente não tinha olhado ano passado, que entramos as lavouras também bonitas, só que chamou atenção no Wisconsin as lavouras encerrando o ciclo de maneira forçada, e devido ao calor que teve nas últimas semanas e uma forte pressão de mosca branca, que daí vem o capricho do produtor brasileiro, que faltou o capricho lá no final daquelas lavouras, e nós vimos áreas lá que com alto potencial produtivo, que eu estimo que podiam perder mais de 15 sacas na reta final, só por conta da pressão da mosca branca. E novamente voltando para Illinois, daí sim, lavouras um pouco melhores. Mas assim, lá nos Estados Unidos, o último relatório, acho que foi de 125 milhões, está ocorrendo crop tour, o pessoal fala em 130, né, sendo otimista, porém o mercado já sabe que pode chegar no 130 se não tiver nenhum imprevisto. Então o mercado já está ajustado para isso, não é que se vier um novo relatório do USDA, lá está acontecendo o contrário. O USDA está demorando para atualizar na parte positiva, mas por outro lado, essa visita que a gente fez entende um pouco o conservadorismo, porque na reta final está tendo problemas pontuais, e agora, bem na semana retrasada, estávamos em Des Moines, no centro de Iowa, na capital, um calor que parecia Cuiabá, tanto na intensidade solar quanto em abafado, assim, um calor desconfortável. Isso interfere no enchimento final de grão de soja e de milho. Só que na última semana, quando a gente passou por lá, as manhãs muito frias. E não é impossível esse ano também, com essa virada agora de clima. Na Europa também a gente está sabendo que tem feito temperaturas agora na última semana de 18 graus, 15 graus, e nos Estados Unidos a gente viu um dia lá 13 graus, bem no final, quando a gente estava saindo de manhã, de até o final da safra americana ter neve, ter atrapalho também, mas isso eu não tenho, não sou autoridade, mas eu percebi que em relação aos últimos anos, de uma semana para outra, nós saímos de um calor intenso para um frio que não é normal ter nessa época. Então, não é descartado também para as lavouras mais tardias, geada e também neve diante daquilo que eu senti lá. Agora cabe a gente ir atrás dos climatologistas e ver se tem esse risco ou não. E Lucas, juntando essa colcha de retalhos, né, de todas essas informações que você observou e que você coletou nos Estados Unidos, de que forma que essa circunstância dessa safra norte-americana pode resvalar nos preços dos grãos aqui no Brasil? Então, novamente, como eu falei, tinha a projeção do USDA, a nossa equipe que foi antes lá, ela falava também que podia chegar a 130 milhões. Eu conversei com o Matheus da Safra, o Da Matheus pátria? da
pátria, né? Que a gente é amigo, conversa bastante, inclusive o Matheus, a gente se encontrou lá nos Estados Unidos, ele falava também isso, Lucas. Pode chegar, é quase consensual que chegue aos 130 milhões, e o mercado já está sabendo disso, as empresas têm essas consultorias fazendo crop tour e sabe disso. Mas com esses problemas pontuais, eu acho que não chega nos 130 milhões mais se permanecerem esses problemas. Eu não tenho notícias dos últimos 2 dias lá, mas eu acho que passar dos 130 milhões também fica difícil. Eu chutaria aí, chutaria não, falaria diante do que eu vi, a umas 127 milhões de toneladas, sendo otimista, tá? Sendo otimista, mas pode voltar até para os 125 se os problemas persistirem lá. Certo, Lucas, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas, meu caro. Muito obrigado, Letícia. Contem conosco. Lembrando que a ProSoja Mato Grosso também sempre faz as nossas campanhas contra queimadas. Mais uma vez, reforçando, né, Letícia, num ano crítico como esse, a gente é cobrado pelo produtor por essas campanhas também, para que os produtores tomem os devidos cuidados, façam aceros. Agora, claro que acabou a colheita de milho, a gente sempre recomenda evitar os horários de maior intensidade de vento e horário quente. E, acima de tudo, a gente pede uma atenção ao governo federal, principalmente na limpeza de rodovias, que é onde inicia a maioria dos focos de fogo, e que também veja as reservas indígenas aí, que também estão sofrendo queimadas, que eu não estou aqui para condenar, mas a gente sabe que sim, algumas tribos indígenas têm na sua cultura a queimada até para facilitar a caça e os animais se concentrarem perto das águas, e muitas reservas estão queimando no Brasil, e não é só o Mato Grosso, o Amazonas, é o Brasil inteiro, principalmente onde as áreas já estão consolidadas e não tem mais desmate. O Brasil está queimando e é necessário uma ação do governo federal e também das pessoas que criticam muitas vezes a agricultura, mas que não saem do seu círculo para ver o que de fato está acontecendo na realidade no Brasil. Então, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre isso também, Letícia. Tá aí então as considerações do Lucas Beber, que é presidente da ProSoja do Mato Grosso, nos trazendo as informações sobre as expectativas para a nova safra de soja, tanto para o estado do Mato Grosso, ampliando também essa visão dele sobre o que se espera da safra de soja do Brasil como um todo, e ele trouxe também informações sobre o que ele viu fazendo praticamente um tour de safras nos Estados Unidos. Então, a respeito do Mato Grosso, segundo o Lucas, deve haver sim esse atraso no início do plantio, lembrando que o plantio da soja foi liberado lá no estado no dia 7 de setembro, mas por causa da seca, o solo está sem condições de receber as sementes, não tem chuvas no horizonte, e até o pessoal que tem pivô de irrigação está ali também segurando um pouco por causa da questão dos reservatórios de água. Quando a gente olha de maneira macro para o Brasil, o Lucas ele traz algumas informações que ainda que ainda é um pouco precoce para a gente traçar perspectivas muito assertivas sobre a expectativa da safra de soja no país, até porque, segundo ele, não tem dados consolidados, por exemplo, de compra ou de entrega de sementes. Mas, segundo ele, a gente não deve ver, por exemplo, aumento de área muito expressivo no país, porque nós vemos nesse momento, para essa safra de soja, os produtores muito preocupados com o clima, preocupados com a questão financeira, ou seja, o acesso ao financiamento e também as dificuldades em relação a juros, condições de pagamento, e isso é crucial para que o produtor consiga fazer os seus investimentos. E aí, quando a gente olha para a safra norte-americana, o Lucas ele conta que o que ele viu por lá é que as safras elas vinham com um desenvolvimento muito bom, mas alguns problemas com o clima já começam a impactar um pouco por lá, ou seja, algumas áreas que estão tendo estiagem, algumas áreas ali com oscilações de temperatura. Então a gente precisa seguir acompanhando tudo isso para ver como é que a safra norte-americana vai resvalar nos preços aqui no Brasil, e também observar como que o Brasil vai ter o desenvolvimento do clima para a gente poder então olhar para essa questão do plantio. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.